Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Com você, as informações do governo federal do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro em mais uma edição do seu jornal. Acompanhe, deixe seu comentário. Queremos saber de que lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos acompanha. E sempre é importante lembrar, veja aí se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais dados sobre o que o governo federal tem feito para ajudar estados e municípios contra o coronavírus. E não é pouco. Já vimos que 60 milhões de brasileiros estão amparados recebendo o auxílio emergencial. Agora veja alguns dados compartilhados pelo presidente no setor da saúde. Para garantir a proteção de profissionais de saúde que atuam na linha de frente do enfrentamento à Covid-19, o Ministério da Saúde já distribuiu 115,2 milhões de equipamentos de proteção individual para todo o país. Entre os itens estão máscaras, aventais, óculos e protetores faciais, toucas, sapatilhas, luvas e álcool. São dezenas de voos diariamente, levando EPIs para todo o Brasil. É um reforço do governo do Brasil para que não falte equipamentos nos estados. Se um estado não teve condição de comprar, ou não recebeu, ou teve problema com a licitação de itens, a entrega de EPIs é reforçada, disse o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. E completou: o Sistema Único de Saúde, SUS, é a melhor ferramenta que o Brasil poderia ter para combater a pandemia. É um exemplo para o mundo. Aos estados do Centro-Oeste foram entregues 8,3 milhões de EPIs. Já para a região Sudeste, o governo do Brasil entregou 52,2 milhões de EPIs. Os estados do Sul receberam do Ministério da Saúde 14,4 milhões. No Nordeste foram entregues 26,9 milhões de itens. Por fim, para toda a região Norte foram distribuídos 9,2 milhões de EPIs. O presidente Jair Bolsonaro ainda também comemorou o anúncio da Caixa Econômica Federal, que pagará o auxílio emergencial para mais 4,9 milhões de novos cadastrados já na próxima semana. O repasse de valores relativos ao benefício vai movimentar mais de 3,2 bilhões de reais. Por terem sido admitidos no programa recentemente, esse grupo receberá a primeira parcela do benefício. Pelo agendamento divulgado pela Caixa, o crédito será feito na conta desses brasileiros na terça-feira 16 e quarta-feira 17. O presidente Jair Bolsonaro comentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que afirmou que as Forças Armadas não são um poder moderador em um eventual conflito entre os três poderes. Uma nota conjunta com o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e com o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, o presidente Bolsonaro, também assinando a nota, foi publicada. Lembro à nação brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do presidente da República, de acordo com o artigo 142 da Constituição Federal. As mesmas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas, como, por exemplo, a tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Na liminar de hoje, o senhor ministro Luiz Fux, do STF, bem reconhece o papel e a história das Forças Armadas, sempre ao lado da democracia e da liberdade. Presidente Jair Bolsonaro, general Hamilton Mourão, vice-presidente, e general Fernando Azevedo, ministro da Defesa, encerrando a nota. E o Brasil é gigante, e a responsabilidade do governo federal também. Além de obras nos estados mais populosos, nas grandes metrópoles, o governo federal faz acontecer investimentos nos confins deste grande país, desta grande nação. Uma das obras
foi compartilhada pelo ministro Tarcísio de Freitas em belas imagens do imponente Rio Madeira, entre Rondônia e o Acre, e a Ponte do Abunhã, e uma obra transformadora para a região norte e essencial para a integração nacional. Segundo o ministro Tarcísio, o DENIT está à frente deste que é um dos maiores e mais modernos trabalhos de engenharia realizados na Amazônia e que o presidente Jair Bolsonaro vai entregar ainda este ano. E com a multiplicação dos meios de comunicação, informação, entretenimento e diante da guerra travada por alguns veículos da imprensa contra o governo Bolsonaro, dados de audiência preocupam ainda mais, por exemplo, as principais emissoras de televisão do país. A Globo, ao que parece, apostou tudo no sensacionalismo para amplificar as informações negativas da pandemia, sobretudo para tentar colar no presidente Jair Bolsonaro o maior número de informações negativas possíveis, com o objetivo de desmoralizá-lo perante a opinião pública e esquecendo de que a responsabilidade em combater a pandemia foi delegada pelo STF aos estados. Embora tenha atraído uma maior atenção da esquerda militante, a Globo também anda colhendo outros reveses. Neste mês de junho, por exemplo, já teve dias que o Jornal da Globo perdeu a liderança de audiência para o SBT com o programa A Praça é Nossa, de Carlos Alberto de Nóbrega. Isso mesmo, o Jornal da Globo perdeu para A Praça é Nossa. E assim, em vários outros momentos, a emissora está sendo ameaçada, principalmente pelo espaço tomado pelas redes sociais, perdendo definitivamente a hegemonia que teve por muitos anos na atenção do povo brasileiro. E vamos agora para alguns dos principais destaques desta semana. E uma carta aberta escrita pelo arcebispo italiano Carlo Maria Viganò e enviada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou evidência em vários veículos de comunicação em todo o mundo, após a publicação no domingo, dia 7 de junho. Na quarta, dia 10, o próprio presidente Donald Trump respondeu a essa carta aberta do arcebispo. Tão honrado pela incrível carta do arcebispo Viganò para mim, tuitou o presidente Trump na noite de quarta-feira. Espero que todos, religiosos ou não, leiam. Em sua carta, o arcebispo Viganò, que serviu como núncio apostólico nos Estados Unidos de 2011 a 2016 e trabalhou também com o Papa Bento XVI, elogiou a liderança do presidente Trump ao enfrentar críticas por lidar com a pandemia de coronavírus e os protestos pela morte de George Floyd. O arcebispo Viganò escreveu sobre a formação nos últimos meses de dois lados opostos, compostos por filhos da luz e filhos das trevas, o último dos quais, segundo ele, deseja demolir a família e a nação. Viganò é conservador, tem 79 anos e, além de núncio nos Estados Unidos, foi secretário-geral da província do Vaticano e é conhecido também por seus contrapontos ao Papa Francisco. Ele foi ordenado em 1968. Como padre, ele serviu em várias missões diplomáticas antes de ser consagrado bispo por João Paulo II em 1992. E esta carta enviada ao presidente dos Estados Unidos repercutiu positivamente e muito no meio católico e também no meio evangélico, já que as palavras vieram de encontro aos princípios e anseios da comunidade cristã. Preste atenção, agora vamos conferir a íntegra da carta do arcebispo ao presidente Donald Trump, do arcebispo italiano Carlo Maria Viganò. Senhor presidente, nos meses recentes, temos testemunhado a formação de dois lados opostos que eu chamaria bíblicos, os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz constituem a parte mais evidente da humanidade, enquanto que os filhos das trevas representam uma absoluta minoria.
E, no entanto, os primeiros são objeto de uma espécie de discriminação que os coloca numa situação de inferioridade moral relativamente a seus adversários, que frequentemente mantêm posições estratégicas no governo, na política, na economia e na mídia. De um modo aparentemente inexplicável, os bons são feitos reféns pelos maus e por aqueles que os ajudam, seja por interesse, seja por medo. Estes dois lados, que têm uma natureza bíblica, seguem a nítida separação entre os filhos da mulher e os filhos da serpente. De um lado estão aqueles que, embora tenham 1000 defeitos e fraquezas, são motivados pelo desejo de fazer o bem, de ser honesto, de formar família, de se dedicar ao trabalho e dar prosperidade à sua pátria, de ajudar os necessitados e, obedecendo à lei de Deus, merecer o reino dos céus. Do outro lado estão aqueles que servem a si próprios, que não detêm quaisquer princípios morais, que querem demolir a família e a nação, explorar os trabalhadores para tornarem-se indevidamente ricos, fomentar divisões internas e guerras e acumular poder e dinheiro. Para eles, a ilusão falaciosa do bem-estar temporal levará um dia, se eles não se arrependerem, ao terrível destino que os espera, longe de Deus, na danação eterna. Na sociedade, senhor presidente, estas duas realidades opostas coexistem como inimigos eternos, assim como Deus e o pai da mentira são inimigos eternos. E parece que os filhos das trevas, que podemos facilmente identificar como Deep State e que Vossa Excelência sabiamente se opõe e que está nesses dias em guerra feroz contra o Senhor, decidiram mostrar suas cartas, por assim dizer, revelando agora seus planos. Eles parecem estar tão certos de já ter tudo sob controle que deixaram de lado a circunspecção que até agora tinha escondido, ao menos parcialmente, as verdadeiras intenções deles. As investigações em curso revelarão a verdadeira responsabilidade daqueles que manipularam a emergência do Covid, não apenas na área da assistência médica, mas também na política, na economia e na mídia. Descobriremos provavelmente que nesta colossal operação de engenharia social existem pessoas que decidiram o destino da humanidade, arrogando-se o direito de agir contra a vontade dos cidadãos e de seus representantes nos governos das nações. Descobriremos também que os tumultos destes dias foram provocados por aqueles que, vendo que o vírus está inevitavelmente desaparecendo e que o alarme social da pandemia está minguando, tiveram necessariamente que provocar distúrbios sociais para que fossem seguidos de repressão que, embora legítima, pudesse ser condenada como agressão injustificada contra a população. O mesmo está acontecendo na Europa, em perfeito sincronismo. Está absolutamente claro que o uso de protestos de rua é instrumento para os propósitos daqueles que, nas próximas eleições presidenciais, gostariam de ver eleito alguém que incorpore os objetivos do Deep State e que expresse fielmente e convincentemente esses objetivos. Não será surpresa se dentro de poucos meses soubermos que, escondidos novamente por detrás desses atos de vandalismo e violência, estão aqueles que esperam lucrar com a dissolução da ordem social para construir um mundo sem liberdade. Embora possa parecer desconcertante, os alinhamentos opostos que descrevi também existem nos círculos religiosos. Existem pastores fiéis que cuidam do rebanho de Cristo, mas há também mercenários infiéis que procuram dispersar o rebanho e entregá-lo para que seja devorado pelos lobos ferozes e vorazes. Não é surpreendente que esses mercenários sejam aliados dos filhos das trevas e odeiem os filhos da luz. Assim como existe um Deep State, existe também um Deep Church, que traz seus deveres e renega seus compromissos perante Deus. Assim, o inimigo invisível que os bons governantes combatem nos negócios públicos é também combatido pelos bons pastores na esfera eclesiástica.
Trata-se de uma batalha espiritual da qual eu falei em meu recente apelo publicado no dia 8 de maio, segue o arcebispo. Pela primeira vez, os Estados Unidos têm em sua pessoa Donald Trump, presidente. Um presidente que corajosamente defende o direito à vida, que não tem vergonha de denunciar a perseguição aos cristãos ao redor do mundo, que fala de Jesus Cristo e do direito dos cidadãos à liberdade de culto. Sua participação na Marcha pela Vida e, mais recentemente, sua proclamação do mês de abril como Mês Nacional da Prevenção do Abuso Infantil são ações que confirmam de que lado Vossa Excelência deseja lutar. E quero crer que nós dois estejamos no mesmo lado nesta batalha, embora com armas diferentes. Por essa razão, acredito que o ataque que Vossa Excelência sofreu após sua visita ao Santuário Nacional de São João Paulo II é parte da narrativa orquestrada pela mídia que não busca lutar contra o racismo e promover ordem social, mas agravar os ânimos. Não busca a justiça, mas legitimar a violência e o crime. Não deseja servir a verdade, mas favorecer uma facção política. E é desconcertante que haja bispos, como os que eu denunciei recentemente, que, por suas palavras, provam que estão alinhados com o lado oposto. Eles são subservientes ao deep state, ao globalismo, ao pensamento alinhado à nova ordem mundial que eles invocam com frequência cada vez maior, chamando-a de fraternidade global, que nada tem de cristã, mas que evoca os ideais daqueles que querem dominar o mundo, expulsando Deus dos tribunais, das escolas, das famílias e talvez até mesmo das igrejas. O povo americano é maduro e entendeu agora o quanto a mídia tradicional não deseja disseminar a verdade, mas quer silenciá-la e distorcê-la, propagando a mentira que é útil para os objetivos de seus senhores. No entanto, é importante que os bons, que são a maioria, despertem de seu marasmo e não aceitem serem enganados por uma minoria de pessoas desonestas com propósitos inconfessáveis. É necessário que os bons, os filhos da luz, se unam e façam ouvir suas vozes. E que maneira mais eficiente existe de se fazer isso, senhor presidente, do que pela oração, pedindo ao Senhor para proteger Vossa Excelência, os Estados Unidos e toda a humanidade deste enorme ataque do inimigo? Diante do poder da oração, as enganações dos filhos das trevas cairão. Suas conspirações serão reveladas, suas traições serão desvendadas. Seu poder assustador acabará em nada, será revelado e mostrado ser o que é, uma fraude infernal. Senhor Presidente, minhas orações estão continuamente voltadas à amada nação americana, para onde tive o privilégio e a honra de ser enviado pelo Papa Bento XVI como núncio apostólico. Nesta hora dramática e decisiva para toda a humanidade, oro por Vossa Excelência e por todos aqueles que estão ao seu lado no governo dos Estados Unidos. Tenho certeza de que o povo americano se une a mim e a Vossa Excelência em oração a Deus Todo-Poderoso, unido contra o inimigo invisível de toda a humanidade. Eu abençoo Vossa Excelência e a Primeira-Dama, a amada nação americana e todos os homens e mulheres de boa vontade. Carlo Maria Viganò, arcebispo titular de Upiana. Sobre essas palavras, tire suas próprias conclusões, mas a verdade é que, diante dos atos extremistas, feitos em nome de causas nobres para atender os interesses de militantes de causas escusas que vão contra valores cristãos, valores da família, valores da vida, podemos esperar muitas coisas, atos inclusive que parecerão serem verdadeiros, e talvez até vão jogar a culpa em certas lideranças de bem do país. Cuidado, atos de vandalismo, de ataques, construídos facilmente ou falsamente para promover o caos e jogar a culpabilidade contra qualquer um de bem que tenha coragem de defender os valores corretos da vida. Fique de olho, realmente estamos vivendo em um período tão racional da humanidade. Um tempo atípico, porém, por tantas coisas irracionais acontecendo, curiosamente previstos em várias passagens na Bíblia.
Estejamos atentos. O apresentador do SBT, Ratinho, fez um vídeo para explicar a diferença entre esquerda e direita. Ratinho dá como exemplo Estados Unidos como país de direita, que todo mundo quer ir para lá, e a Venezuela, país de esquerda, em que todos tentam sair dessa M. O vídeo foi divulgado em seu perfil oficial do Instagram e gerou polêmica. Muitos internautas aplaudiram o posicionamento do apresentador, mas alguns esquerdistas teceram críticas a Ratinho. Muita gente não sabe o que é esquerda e direita. Falam de esquerda, falam de direita. Eu vou explicar bem facinho para você entender. Um país de direita é que nem os Estados Unidos. Todo mundo quer ir para lá e o governo fica controlando a entrada. Um país da esquerda é que nem a Venezuela. Ninguém mais quer ficar naquela merda e o governo fica controlando a saída. Essa é a diferença. De direita, todo mundo quer ir. Da esquerda, todo mundo quer cair fora. Agora, gente, simples. Os que criticaram o Ratinho preferem a vida como é na Venezuela ou em Cuba. É fácil entender isso. E sobre o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter o seguinte: lembro à nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia, fechamento do comércio e quarentena, por exemplo, ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Nosso governo alocou centenas de bilhões de reais, não só para combater o vírus, bem como para evitar o desemprego. Cada vez pago do auxílio emergencial de R$ 600 corresponde à despesa na ordem de 40 bilhões de reais para a União. Ao lado disso, forças nada ocultas, apoiadas por parte da mídia, açoitam o presidente da República das mais variadas formas para deslegitimizá-lo, ou melhor, deslegitimá-lo ou atrapalhar a governança. Com fé em Deus e no povo, seguirei meu destino de melhor servir ao meu país, publicou o presidente Jair Bolsonaro. Estamos vendo as polêmicas levantadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que ora diz uma coisa, ora diz outra. Uma das mais recentes polêmicas é sobre a não transmissão de corona em pessoas assintomáticas, ou de pessoas assintomáticas. Desde lá de trás eu vinha falando que devíamos nos preocupar com a questão do desemprego também. Houve uma despreocupação nesse sentido. O preço vai ser bastante alto a ser pago por todos agora, em especial pelos informais, aqueles que perderam seus empregos, tiveram seu salário reduzido, prejudicando muito a questão da economia do Brasil. E isso tem um preço, e o preço vem em forma de vidas, e resolveram simplesmente, né, uma parte da mídia, não são todos, em especial aí, ó, mas não está aqui a Globo aqui, saudade da Globo aqui, especial Sistema Globo Televisão, focando apenas, né, numa questão e tentando a toda maneira deslegitimar o governo. Foi duro para mim, sofri muito com isso, tá certo? Não houve naquele momento a possibilidade de ser ouvido por parte da mídia, de uma forma quase que geral, e esse outro lado, apenas críticas e mais críticas. A conta está aí, chegou alto para pagar, lamento as mortes. Esses especialistas, por incrível que pareça, não acertam uma. Nós temos que ser realistas, mas realidade. Nós sabemos que não tem comprovação de nada no Brasil, até a hidroxicloroquina não tem comprovação, o MS voltou atrás, né, desaconselhou estudos e pesquisas nesse sentido, depois voltou atrás. Então a MS é uma organização que está titubeando, parece mais um partido político, né? Não é à toa que o presidente americano deixou de lado, aí, deixou de contribuir para a OMS. O Brasil vai pensar nisso, então logo acaba esse problema da pandemia, a gente vai pensar seriamente se sai ou não, porque não transmite mais confiança para nós, né? Muita gente perdeu a vida não pelo vírus, mas por ter ficado em casa. Muita gente sente dor no peito, não foi para o hospital com medo do vírus, acabou infartando e falecendo. Então mortes, né, de outras formas houveram bastante no Brasil e no mundo todo. Então essa entidade não agiu, no meu entender, não é de agora, com a devida responsabilidade que tinha que ter no trato dessa questão. A OMS, no meu entender, perdeu a sua credibilidade. O próprio fala que o Pazuello aqui não é médico, né? Deu banho em relação ao penúltimo ministro que nós tínhamos aqui. Agora, o diretor-presidente do OMS também não é médico. Então tem algo aí que
nos deixa com muita desconfiança para continuar seguindo orientações do OMS. Gente, sobre essa questão dos assintomáticos terem baixa ou nenhuma transmissão do corona, se isso for verdade, estamos diante de um dos maiores engodos da história. O desastre da economia será muito pior que a pandemia. Estamos diante de números tristes, é claro, dados de pessoas que partiram com Covid-19, mas chegamos a um ponto que a irresponsabilidade política e também jurídica, já que a justiça, que da mesma forma que coloca na prisão corruptos, também tem feito o favor de soltá-los, ou nem sequer deixá-los ir para trás das grades, enfim, chegamos a um ponto de que nós brasileiros desconfiamos sim, até desses números repassados pelos estados. Desconfiamos que muitos foram notificados como Covid-19 e, na verdade, tudo ficou pela suspeita. Nada de comprovado. Especialmente nos casos onde governantes teriam interesse em ter mais casos, talvez visando, sobretudo, as questões de verbas e recursos federais, mas também a questão política. Vai saber. Por bem ou por mal, a classe política, patrocinada pela impunidade liderada pela Suprema Corte e resumida em uma só decisão, o cancelamento da prisão em segunda instância, a classe política, com as devidas exceções, é claro, mais uma vez perdeu a oportunidade aberta com a chegada do presidente Bolsonaro ao poder e também pela presença dessa ameaça à saúde do povo brasileiro. Perdeu a oportunidade de reconstruir a imagem. A classe política perdeu a oportunidade de não só demonstrar, mas também de ser honesta, responsável, coerente, ética e moralmente decente. A começar por essa história de libera ou não libera a cloroquina. Se fosse lá um medicamento novo ou desconhecido, ainda vá lá. Mas o medicamento utilizado há décadas e com vários depoimentos do uso agora como promissor contra o corona. Episódios que, em resumo, e associado à saída do ministro Sérgio Moro, tem uma única verdade. Nessa história toda, quase todos ficaram preocupados com a biografia e, claro, com os recursos. E esqueceram do povo, que não está nem aí. O povo não está nem aí para biografias, e sim para o correto, para o verdadeiro, para o que se importa. Para quem não tem medo de sentir o cheiro de gente e que não usa essa coragem para ludibriar pessoas pela política. Assustaram, ameaçaram, prenderam, paralisaram, quebraram o povo e mais. Fizeram tudo isso na tentativa de derrubar um presidente que o mesmo povo elegeu. A cada crítica dada, a cada ato, a cada lance, a cada decreto, a cada notícia divulgada na imprensa extremista, o objetivo foi assustar. Esqueceram que uma guerra se vence com moral elevada, com coragem, com esperança, com um espírito de luta. Vimos nisso a presença do presidente Bolsonaro, que quando viu as insanidades praticadas por alguns, assumiu sua posição e, vendo que pelo bom senso não seria respeitado, engrossou a conversa e fez o que tinha que ser feito. Vimos as ações do governo federal, bilhões e bilhões de reais. Dinheiro que nós, sinceramente, nós brasileiros, jamais imaginávamos ser possível dar um jeito em tão pouco tempo. Aprovações em tempo recorde no Congresso, coisa que há muito não se via. Inclusive, sejamos justos, Câmara e Senado mostraram que podem ser mais eficientes e rápidos se um guincho gigante como a pandemia estiver à frente a puxar ou atrás a atropelar. Porque, claro, não devemos negar a seriedade também da situação, o perigo da doença, mas tomar atitudes responsáveis e apolíticas é dever de todos. Sempre, sempre.
Agora, voltando a essa história da OMS que primeiro descartou a cloroquina, descartou máscaras, sustentou atos extremos de isolamento, e agora a possibilidade de que assintomáticos não transmitem o corona. Se isso for confirmado de fato, a Organização Mundial da Saúde finalmente pode conseguir chegar ao topo do Everest da pandemia e lá poderá então fazer as orientações corretas. Ocorre que quando lá chegar, descobrirá ou encontrará o presidente Jair Bolsonaro, que já estava no topo há um bom tempo e de lá gritava, alertando as consequências desastrosas da crise econômica e social que os excessos e determinadas políticas poderiam e estão ocasionando no seio de toda a população. Gritava pela cloroquina, falava de esperança, de responsabilidade, de coragem, enquanto ouvia os ecos da transmissão do desespero e do caos de certos políticos e da imprensa extremista, torcedores do quanto pior, melhor, pelos seus interesses. Os interesses da imprensa extremista, da esquerda. Não fossem as medidas do governo federal, não temos ideia de como estaria a população de muitos estados. Curioso que em outros lugares, estados como Minas Gerais, com uma significativa parcela da população brasileira também, os números são bem diferentes dos de São Paulo e do Rio, por exemplo. Paraná, Mato Grosso do Sul, números muito diferentes, entre outros estados que, embora também tenham seguido algumas orientações da Organização Mundial da Saúde, mas não com medidas tão severas e radicais como em São Paulo e no Rio. Curioso ainda que Rio e São Paulo, dois dos estados que mais movimentaram pessoas no período do carnaval, e depois, dois dos estados que mais tiveram medidas extremas, curiosamente, os dois estados dos mais afetados no Brasil pelo corona. E lembramos que o governo federal declarou estado de emergência no país no início de fevereiro, sendo que o carnaval foi realizado só no final daquele mês, portanto, deveria ter sido cancelado em nome da saúde da maioria da população que não pula carnaval e seguindo a recomendação e o decreto do governo federal. Enfim, em resumo é isso. A OMS talvez chegue ao topo para encontrar as soluções adequadas, mas quando lá chegar, vai se deparar com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, um dos poucos que teve coragem para enfrentar o sistema e dizer e orientar pela verdade, sem se preocupar com a sua biografia. Deixe seu comentário, nobre brasileiro, sobre como está a sua vida. Se você pertence, por exemplo, a uma das classes atingidas pela crise, nos diga como está. Lembro a classe de músicos do sul do Brasil, do Nordeste, bandas que não estão na televisão e nem captam recursos com mega transmissões em lives, mas que são responsáveis por empregos, estrutura, famílias, só para citar uma classe nunca lembrada. Qual é a sua área? E como o radicalismo do combate afetou a sua vida mais do que o corona em si? As micro e pequenas empresas já podem solicitar o crédito oferecido por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Boa notícia aí, 15,9 bilhões de reais do Tesouro Nacional. O valor foi liberado para avalizar empréstimos tomados pelos pequenos negócios. Os recursos poderão ser pedidos em bancos públicos, privados, cooperativas e cooperativas de crédito que quiserem participar do programa. Para pedir o empréstimo, o empresário deve entrar no portal do empreendedor. O empréstimo é destinado a mais de 4,5 milhões de micro e pequenas empresas ameaçadas pelo impacto econômico da pandemia da Covid-19. Também poderão ser beneficiados os microempreendedores individuais. A taxa de juros anual máxima será igual à Selic, acrescida de 1,25% sobre o valor concedido, com prazo de 36 meses para o pagamento e carência de 8 meses.
O programa busca ajudar o fluxo de caixa dos pequenos negócios. Nos comentários, inclusive, da edição anterior, vimos aí muita gente do Brasil testemunhando as dificuldades, os desafios, e certamente isso vai ajudar, favorecendo a manutenção de empregos. E enquanto na Argentina as pessoas estão vivendo um momento tenso, inclusive com manifestações nas ruas em protesto contra medidas do governo argentino, amigo de Lula, que anunciou a expropriação do Grupo Vicentim, um dos maiores do país, o Grupo Vicentim, ou seja, a estatização do conglomerado, o que trouxe revolta de boa parte da população que ficou contra a medida considerada comunista. Aqui no Brasil, então, a agenda de redução da presença do Estado na economia segue a pleno vapor e as concessões e privatizações ganharão força neste ano, como estratégia de atração de investimentos, de geração de empregos e reforço na arrecadação do governo, apoiando o Brasil na superação da crise provocada pela chegada da pandemia do novo corona ao país. O total da carteira de projetos alcança cerca de 350 bilhões de reais. E o ministro Paulo Guedes tem demonstrado muito otimismo, pois além de várias outras medidas, essa também é uma das que garantem que o Brasil terá condições de sair forte no pós-pandemia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse que não há cabimento em manifestações que pedem o fechamento da corte ou pedidos de saída de seus ministros. Toffoli questionou: demitir os ministros do STF e colocar o que no lugar? Fazer o quê? Trazer o que como solução? Isso não está dentro de nossa carta política. A sociedade está sendo firme e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, têm sido muito firmes em não deixar esses movimentos contra o STF não crescerem no seio do Congresso. O presidente Bolsonaro também foi firme junto à sua base contra a abertura de CPIs em relação ao judiciário e se manifestou contra processos de impeachment de ministros. Nesse momento de combate à pandemia, precisamos de uma trégua entre os poderes. Essa dubiedade impressiona e assusta a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Precisamos de paz institucional, prudência, união no combate à Covid-19, e isso se dá através da democracia. É com a Constituição que vamos buscar as soluções possíveis. Toffoli precisa saber que precisa convencer não o presidente, mas convencer a população brasileira. E essa só conseguirão convencer de uma forma ética, moral, seriedade, vergonha na cara, decisões justas, derrubada das mordomias abusivas e respeito ao povo brasileiro. Respeito que não é feito com uma capa preta, nem com terno e gravata, cabelo no lugar, sapato lustro, cerimônias, protocolos e luxuosos carros pretos. Respeito da população brasileira se conquista, no caso do STF, com justiça de verdade. E quem não lembra quando Moro disse ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, para abandonar a postura de militante político partidário e as ofensas ao presidente Bolsonaro? Bom, bastou Moro se rebelar contra o presidente para iniciar um novo patamar no relacionamento entre ele e o presidente da OAB. Agora, Felipe Santa Cruz defende o direito de Sérgio Moro se inscrever na entidade, já que muitos advogados ligados a Lula querem impugnar a inscrição de Moro na entidade. Felipe Santa Cruz e Sérgio Moro, nesta altura do campeonato, podem ter o mesmo propósito. Por quê? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil conduz internamente um processo para decidir em agosto se apresenta ou não um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Para embasar a decisão, a entidade abriu espaço para a manifestação, além do próprio presidente Bolsonaro, também do ex-ministro Sérgio Moro, onde Moro já reafirmou as acusações contra Bolsonaro de suposta interferência política na Polícia Federal. O que, seja até pela divulgação da reunião no dia 22 de abril, ou qualquer outra afirmação feita por Moro, não conseguiu ele provar nada até aqui, e ele mesmo admitiu em depoimento à Polícia Federal que Bolsonaro não cometeu crime algum.
E pela credibilidade em xeque por certas decisões da Suprema Corte, a Justiça, acertando ou errando, seja qual for a decisão, deixa o brasileiro sempre com a pulga atrás da orelha. E não importam as instâncias. Agora o TRF1 trancou uma ação penal em relação a um sobrinho de Lula, no caso que envolve contratos de 20 milhões de reais em Angola entre a Odebrecht e uma empresa do sobrinho do petista. Segundo o Ministério Público, Lula seria o beneficiário do dinheiro e teria indicado a empresa do sobrinho para atuar em Angola. De acordo com a turma, ou a quarta turma do TRF1, a decisão de trancar o processo foi motivada por inépcia da denúncia, em outras palavras, denúncia fraca, sem argumentos, sem força para provar irregularidade. Agora, resta saber se dá ou não para acreditar nesta decisão da Justiça. E se você é um dos que lutam para que, além de eletrônico, o seu voto também seja impresso, saiba que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, é contra. Ele garantiu que as urnas eletrônicas nunca foram fraudadas no Brasil. Há alguns equívocos que se disseminam e as pessoas passam a acreditar neles. Fraude havia no tempo do voto impresso. Desde quando as urnas eletrônicas foram implantadas, em 1996, nunca houve nenhum caso comprovado de fraude nas eleições. Voltar ao voto impresso é como cancelar a assinatura da Netflix, comprar um videocassete e subsidiar locadoras para voltarem a alugar fitas. E Barroso ainda falou que as pesquisas corresponderam aos resultados das eleições, o que certamente levanta outra polêmica além do voto impresso. O presidente Fernando Henrique disse que ele foi eleito por esse sistema, pela urna eletrônica. O presidente Lula no primeiro mandato, o presidente Lula no segundo mandato, a presidente Dilma no primeiro e no segundo, e o presidente Jair Bolsonaro também. Alguém acha que essas pessoas não foram as preferidas do eleitorado, inclusive com o resultado correspondendo às pesquisas? Disse Barroso. E você, concorda com ele ou prefere o voto impresso junto ao voto eletrônico como garantia? Pensa aí. E ali no TSE, o ministro Alexandre de Moraes também pediu vista, levando o plenário do Tribunal Superior Eleitoral a adiar a análise de pedido da oposição para caçar a chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, eleita à presidência da República em 2018. O arquivamento, gente, da denúncia é esperado, mas agora, após pedido de vista de Moraes, não há data para ele ser concluído. O relator do caso no TSE, ministro Og Fernandes, votou contra o pedido dos autores, mas agora restam ainda os votos, sabe de quem? De Alexandre de Moraes e do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o desmatamento da Amazônia no mês de maio caiu para o mínimo nos últimos anos. O desmatamento no mês de maio caiu ao mínimo comparado com anos anteriores. Então, nosso primeiro objetivo foi conquistado. Hamilton Mourão preside o Conselho da Amazônia. Ele garantiu que a meta do governo é reduzir também ao mínimo as queimadas na floresta amazônica. O segundo objetivo é nós não permitirmos que no segundo semestre ocorram as queimadas na extensão que ocorreram no ano passado. Então a meta para o nosso governo é termos um número de queimadas inferior ao mínimo histórico, disse Mourão. Agora é muito importante essa informação. O desmatamento no mês de maio caiu ao mínimo comparado com anos anteriores. Todos concordam em preservar a floresta. Todos concordam que criminosos do desmate ilegal devem ser punidos. Agora, que a maioria dos brasileiros, o que a maioria dos brasileiros não concorda é com fake news. Fake news que dizem, inclusive, a esquerda acredita que as queimadas lá de agosto ainda acontecem na floresta amazônica. E não concorda também, grande parte dos brasileiros não concorda com abusos feitos por ONGs naquela região, em nome da bandeira da esquerda contra o governo Bolsonaro. E você é contra ou a favor da presença de militares no governo Bolsonaro? Ou seja, o general Heleno, Pazuello, Marcos Pontes, Braga Neto, entre outros, e até o Tarcísio Freitas, que é capitão da reserva. Sem bola de cristal,
é possível, inclusive, prever a resposta da maioria. Pois bem, o Estadão publicou um editorial que certamente é uma provocação à opinião de grande parte dos brasileiros. O Estadão recomenda a saída dos militares do governo Bolsonaro. O texto publicado nesta quinta, primeiro passa a mão nos militares e faz várias críticas ao presidente Bolsonaro. E depois recomenda que os militares saiam do governo, porque supostamente não seriam respeitados pelo presidente Bolsonaro. Ora, certamente não foi Bolsonaro que ao longo dos anos desmontou com grande parte da estrutura das Forças Armadas no nosso país. E se um governo civil, como é o governo Bolsonaro, tem tantos militares no governo, certamente isso significa respeito, dar valor, reconhecer a importância que a disciplina militar, a honra, a ética e a moral presentes no meio militar, que isso faz bem ao Brasil. Se não for assim, então o que é respeitar? Viver levantando fake news para a população acreditar que as Forças Armadas são golpistas e representam uma ameaça à nação? Por outro lado, é respeito o que muitos veículos de comunicação, incluindo alguns jornais, fazem quando desmoralizam policiais militares que por muitas vezes dão suas próprias vidas em prol da segurança do povo, da nação, e ao invés de heróis, são reconhecidos como criminosos por parte da imprensa extremista, reconhecidos como malfeitores? Ora, ao que parece, muitos temem a presença de figuras disciplinadas e honradas no governo, porque estas colocam dificuldades para a malandragem que alguns veículos extremistas desejam. Como alguém disse, para alguns veículos, o único jeito de pacificar a relação seria pagando bem. E para propor isso, o toma lá da cá, certamente a presença de militares incomoda sim, e muito, e seria uma ameaça. Por isso mesmo, alguns veículos recomendam que os militares saiam do governo. E olha que coisa bonita, gente! O presidente Jair Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais um vídeo do DENIT com mais ações concluídas pelo Brasil. Na legenda, o presidente comemorou a entrega nesta semana de mais 88,6 quilômetros de rodovia recuperada na BR-349 na Bahia, incluindo ponte sobre o rio São Francisco. O trecho estava em péssimas condições e era um compromisso do governo com o interior baiano, declarou o presidente Bolsonaro ao compartilhar o vídeo que traz belas imagens de como ficou o serviço na nossa linda Bahia. E se você faz parte de grupos de WhatsApp e fica por dentro das informações e debates políticos do país, seja por vídeos, áudios, links, textos e opiniões, saiba que sua liberdade pode estar ameaçada, dependendo da sua opinião e do que poderá ser proposto. É que Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reuniu-se com dirigentes do WhatsApp para discutir mecanismos de contenção de disseminação de notícias falsas por meio de detecção de movimentações atípicas, sem controle de conteúdo. Ou seja, em um futuro breve não será tão fácil assim a liberdade atual de enviar e receber informações via WhatsApp, em prol da suposta contenção de fake news. Resta saber se os representantes do WhatsApp, que faz parte do conglomerado Facebook, do bilionário Mark Zuckerberg, vão concordar. No entanto, diante da pressão, há relatos de que a empresa se comprometeu a discutir internamente novas soluções. A pergunta é, mesmo sabendo que há sim alguns vídeos e textos que não condizem com a realidade, justificaria uma intervenção na liberdade de envio e recebimento de informações de um aplicativo presente na vida de quase todos os brasileiros atualmente? O que você acha que isso representa? Em uma nova polêmica, o ex-ministro Sérgio Moro disse que no fundo, ou pela sua biografia, não gostaria de ter sido padrinho de casamento da deputada Carla Zambelli. Em entrevista a uma rádio no Rio Grande do Sul, Moro disse que só aceitou para não ficar constrangido em dizer não.
Pouco conheço a Zambelli, na verdade a questão é que foi aquele tipo de convite que você fica constrangido. Ah, vamos lá prestigiar. Mas eu nunca tive um relacionamento próximo, pessoal, com a deputada, disse ele em entrevista à Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Depois da declaração de Moro, a própria Carla Zambelli publicou mensagem no Twitter ironizando o constrangimento relatado pelo ex-ministro com um vídeo no qual Moro elogia a deputada. Em seguida, Zambelli questiona se Moro é mentiroso ou cínico. Da nossa parte, era verdadeiro, prezado. O duro agora são os álbuns que não se editam, mas sempre fica o aprendizado, concluiu Zambelli. E Sérgio Moro disse mais. Ele afirmou que não deixou o governo para construir uma oposição. Você acredita? Eu não saí do governo para construir uma oposição. Eu saí, declinei meus motivos e o objetivo nem foi prejudicar o governo. Até fiquei surpreso com a abertura do inquérito sobre a denúncia no STF, afirmou Moro. Resposta parece seguir o mesmo perfil de Joyce Haussmann, ao negar a produção de fake news em seu gabinete. E a julgar pelo que o próprio Moro afirmou no casamento de Zambelli e com o que ele falou nessa entrevista, fica aí a dificuldade de compreender se ele fez fake news no casamento como padrinho ou se fez fake news agora na entrevista ao falar que não queria ser padrinho porque não conhecia Zambelli, ou se fez fake news ao dizer que não tinha nenhum interesse em fazer oposição ao governo Bolsonaro quando saiu do governo. O que você acha? E a Globo levando todo dia um baque. Agora um ator abandonou a emissora no meio de uma novela. No elenco de Salve-se Quem Puder, terá um personagem a menos quando voltar ao ar em setembro a novela. O galã português, ator José Condensa, intérprete de Juan, par romântico de Luna, Juliana Paiva, furou o acordo que tinha com a Globo e foi embora. O autor Daniel Ortiz, precisou reescrever quase 40 capítulos para contornar a saída do personagem da história. Não se sabe o motivo, mas ele largou mão da Globo e voltou para Portugal, onde vai protagonizar uma novela em uma grande emissora local. A temporada realmente não anda tranquila para os lados da Globo. E você viu a polêmica envolvendo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel? Depois das notícias de vários problemas relacionados à corrupção no setor da saúde, na aquisição de equipamentos contra o corona no estado, uma votação esmagadora na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o início do processo de impeachment do governador Witzel por crime de responsabilidade. A votação, que foi nesta quarta-feira, dia 10, de forma remota, contou com 69 votos pela abertura do processo, nenhum voto contra. Witzel é suspeito de envolvimento em compras fraudulentas e superfaturadas de equipamentos e insumos para o combate à pandemia de Covid-19, o que ele nega. O governador Witzel baixou a cabeça, se posicionou em nota minutos após a votação na Alerj, dizendo que recebeu com espírito democrático e resiliência a notícia do início da tramitação do processo de impeachment pela Alerj. Agora só falta querer culpar Bolsonaro por isso. Tem outros por aí, inclusive, que não estão nem dormindo mais há vários dias com temor das investigações do Covidão nos estados. E é uma pena o nosso lindo Rio de Janeiro, mais uma vez, sofrendo, um estado rico, belo, de um povo sem igual e sempre o fantasma da corrupção rondando. E apenas fazendo um comparativo, enquanto isso, o governo federal, onde geralmente os problemas aconteciam, segue mais de 500 dias o governo Bolsonaro, sem problemas com corrupção, porque tudo mudou. E enquanto isso, estamos vendo aí os que acusam o presidente Bolsonaro por diversos assuntos, aí pela retórica, pela fala, pelo jeito que se expressa, mas não conseguem acusar sobre corrupção em absolutamente nada. Enquanto isso, nos estados,
Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, ele que também é general do Exército, em entrevista à Veja, publicada nesta sexta, dia 12, negou a possibilidade de uma quebra do regime democrático. Luiz Eduardo Ramos foi enfático. É ultrajante e ofensivo dizer que as Forças Armadas, em particular o Exército, vão dar golpe, que as Forças Armadas vão quebrar o regime democrático. O próprio presidente nunca pregou o golpe. Agora, o outro lado tem de entender também o seguinte: não estica a corda. Uma questão de ter bom senso. Questionado sobre o que seria uma forma de esticar a corda, Ramos lembrou as comparações feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. O Hitler exterminou 6 milhões de judeus, fora as outras desgraças. Comparar o presidente a Hitler é passar do ponto e muito, não contribui com nada para serenar os ânimos. Ramos ainda comentou sobre uma possível derrubada da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral. Também não é plausível achar que um julgamento casuístico pode tirar um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos. Dizem que havia muitas provas na chapa de Dilma e Temer. Mesmo assim, os ministros consideraram que a chapa era legítima. Não estou questionando a decisão do TSE, mas querendo ou não, ela tem viés político. A primeira-dama Michele Bolsonaro anunciou que irá iniciar uma série de aulas gratuitas através de seu perfil oficial no Instagram. Ela ensinará a língua brasileira de sinais, Libras. Michele, que tem influência na linguagem para surdos mudos, iniciou seu novo projeto já no início desta semana, na segunda-feira, dia 8. Ela afirma que irá postar lições diárias. Michele, que é bastante engajada em causas sociais em favor a pessoas com deficiência, começou seu primeiro dia de ensinamentos mostrando como se diz boa tarde em Libras nesta semana. O intuito da esposa do presidente Jair Bolsonaro é fazer com que mais pessoas se conscientizem na importância em saber falar a linguagem utilizada por cidadãos surdos, a fim de aumentar a inclusão destes cidadãos. O Instagram oficial da primeira-dama é instagram.com/Michele Bolsonaro. Uma bela iniciativa, um exemplo realmente para todos nós. E acompanhe agora a nossa tradicional reflexão. Vez em quando, nessa vida, devemos lembrar de como a vida era há não muito tempo, no tempo de nossos pais, de nossos avós ou bisavós. O quão mais simples era a vida, seja pelos poucos recursos ou pelo estilo de vida mesmo. E lembrar também daqueles que ainda hoje não têm a maioria dos confortos que a maioria do povo brasileiro tem, mas que, a exemplo de nossos pais ou avós no passado, são felizes, vivendo na singeleza. Conta a história real de Marion Dolan, que era inverno. E então elas entraram às pressas pela porta dos fundos. 2 crianças em casacos velhos, surrados e pequenos para o seu tamanho. Ei, a senhora tem aí uns jornais velhos? Eu estava ocupada. Queria dizer não, mas olhei para os seus pés e vi que usavam sandálias abertas, velhas, seus pezinhos quase congelando naquele frio do rigoroso inverno. Entrem, que eu faço uma xícara de chocolate para vocês. Suas sandálias encharcadas pela umidade deixaram marcas na pedra da lareira, mas eu não consegui reclamar. Servi o chocolate quente, acompanhado de torradas com geleia, e voltei para a cozinha, onde retornei meu trabalho. Estranhando o silêncio na sala da frente, fui até lá ver o que estava acontecendo. A menina segurava a xícara vazia e a olhava atentamente. O menino então me perguntou numa voz sem emoção: "Moça, a senhora é rica?" Eu respondi: "Rica? Eu? Misericórdia!" Olhei para meus estofados gastos. A menina pôs a xícara sobre o pires cuidadosamente e disse: "Suas xícaras combinam com os pires", disse ela de forma admirada. Sua voz era de uma pessoa mais velha, com uma fome que não vinha do estômago. Eles saíram segurando os maços de jornal, lutando contra o vento. Nem agradeceram, mas não era necessário.
tinham feito muito mais do que isso. Xícaras e pires, tão simples, de louça azul, mas combinavam. Virei o assado e coloquei as batatas no molho, batatas com molho ferrugem, um teto sobre a cabeça, meu marido com um emprego estável. Essas coisas também combinavam. Tirei as cadeiras de perto da lareira e limpei a sala. As pegadas cheias de lama ainda estavam por ali e eu as deixei ficar. Quero que permaneçam no mesmo lugar, caso eu me esqueça novamente de como sou rica. Tenha gratidão. Tenha o que você tiver. Tenha gratidão. E será rico e propenso à felicidade. Pense nisso. Gratidão é o que nós temos pela sua atenção, pelo seu carinho nos comentários, pelo seu incentivo. E que Deus abençoe a você e a sua família. Um ótimo domingo e até segunda em mais uma edição.